Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Muito prazer aqui, gratidão pelo convite aqui da Karine para mediar o trabalho fácil, né? Só tem fera aqui, falar um pouquinho de multimodal. Vamos sentar, pessoal? Falar um pouquinho de multimodal 2030 e só para abrir essa nossa conversa, fui conversar aqui eu estava falando com o Felipe, que eu fui conversar aqui com o nosso oráculo, né, o meu sócio Robert Grantham, sobre multimodal. E aliás, que acaba de chegar aqui. Muito legal e ao mesmo tempo triste saber que a carga aqui no porto de Itajaí, que vinha de Blumenau, já veio no passado de barcaça, né? E também já chegou carga lá de cima, né? Lá da região de Blumenau, um pouco para cima, já chegou aqui até o porto de trem, né? Então a gente viveu um processo, estamos olhando para trás para falar agora para frente, né? A missão que a gente tem, né? Uma vez que a gente tem aí uma 101 complicada, uma 470 complicada, né? De repente, talvez a solução possa estar aí, né? Na multimodalidade e em outras questões, né? De infraestrutura e tudo mais que a gente vai tratar um pouquinho agora. Então, eu queria pedir para os meus amigos aqui falarem, se apresentarem rapidamente e já falar aí, talvez, 1, 2, 3 minutos sobre esse tema, e depois a gente vai batendo a bola. Quem começa? Vai lá, seu Felipe. Bom, vamos na ordem, né? Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Felipe Fioravante, diretor comercial do Porto Apoá, 25 anos de comércio exterior catarinense. Acho que o o Leandro traz quando a gente fala de multimodalidade, a gente tem que pensar na habilidade que a nossa infraestrutura tem de conectar os modais, certo? E se a gente tira uma foto de hoje, a gente vê uma infraestrutura deficitária para dar conta do volume de carga que a gente movimenta hoje, certo? Seja as rodovias, canais de acesso, quando a gente fala de dragagem, e a própria infraestrutura portuária nacional, que vem sofrendo de forma bastante considerável, e sofre por um problema bom. Se a gente for olhar o crescimento da carga nos últimos 10 anos no Brasil, importação e exportação, esse número é de crescimento constante, se não de 2 dígitos, muito próximo de 2 dígitos. Então, a reflexão que eu acho importante a gente tocar aqui, Leandro, é como a gente vai assegurar que tudo isso aconteça nos próximos anos para que a gente não trave o crescimento do nosso país. Obrigado. Legal. Muito interessante isso que o Felipe traz, né? Que quer dizer que antes da gente pensar em multimodal, né? A gente precisa pensar na infraestrutura primária, né? Dos nossos acesso, porto, que a gente sabe que está tudo operando para lá do Deus me livre, né? Vai lá, Djalma. Boa tarde, pessoal. Djalma Vilela, Multilog. Agradecer aqui o convite e parabenizar também por você mediar esse painel, Leandro. Agradecer também a Karine e o Léo do convite. A provocação que eu queria fazer aqui é a questão documental, né? Então, a gente sempre fala em multimodalidade no Brasil, mas não sei se é de conhecimento de todos, é necessário emitir vários conhecimentos de transportes conforme você vai mudando o modal. Então, acho que o desafio nosso aqui como setor, junto à NTT, ao Poder Federal, Brasília, enfim, é cada vez mais tentar desburocratizar esse processo e efetivamente que a gente tenha, como exemplo de outros países, né, um conhecimento único, independente da mudança de modal. Então, essa é a provocação de início que eu queria fazer aqui. Ok. Boa tarde a todos. Agradecer pelo convite de participar. Arthur Bezerra, presidente da Ocean Network Express, conhecida como One dos contêineres Magenta, aqui no Brasil. 37 anos na indústria, passando por diferentes empresas. Tive o privilégio de viver e trabalhar, além do Brasil, Hong Kong, Dinamarca e, mais recentemente, no México. Eu era o cabeça
das operações da ONE ali no México por 7 anos. Então, um prazer estar aqui. O gancho trazido aqui pelo Leandro é muito interessante, e falar de multimodalismo sem falar de infraestrutura, eu diria que é quase impossível, né? E eu acho que é um fato que nós temos que refletir um pouquinho sobre o momento que a gente passa agora, as demandas e o problema de luxo que o Felipe se referiu, ou seja, ter mais carga do que a gente possa carregar, né? Mas isso passa naturalmente por infraestrutura. Os armadores têm tentado fazer sua parte, cada vez mais investimentos em tecnologia, em navios maiores, né, para dar mais ganho de escala, que acaba sendo refletido para os nossos clientes, né, no custo final que se paga. Mas, claro, um navio grande, né, um navio de 14, 15 mil teus, operado pela metade, ele é ineficiente e logo ele não se sustenta, né? Então, é aí o apelo que se faz para a gente refletir sobre o impacto que a infraestrutura tem na nossa operação, né? E isso falando do armador e de todos aqueles que interagem, os outros atores também, que com o armador fazem parte da logística, né, que fazem com que os produtos fluam, né, de maneira eficiente. Então, a provocação também, além das que já foram colocadas, é a gente seguir falando a respeito, refletindo sobre infraestrutura. É muito importante, não somente para o armador, para todos os atores dos quais o armador também faz parte, né? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Barreto. Obrigado pela intermediação. Rodrigo Costa, eu sou responsável, sou diretor pelo produto marítimo na DSV. É impossível falar de multimodalismo, ou seja, o que for de logística, sem olhar a infraestrutura. Mas é uma provocação que eu acho que a gente tem que fazer. Será que a gente olha a infraestrutura como ela tem que ser ou de uma forma imediatista? Hoje a gente resolve o problema, a gente aumenta a linha portuária olhando um problema atual. A gente cria ou resolve um problema de estradas olhando o volume atual. Será que a gente leva em consideração os 2 dígitos de crescimento que o Felipe comentou muito bem todas as vezes que a gente pensa em infraestrutura? Tenho a responder que não. A gente olha sempre o que está acontecendo hoje, o problema que a gente vive hoje. Passamos por momentos difíceis na época de pandemia. Aprendemos? Não sei. Continuamos fazendo da mesma forma que fazia antes. Então, acho que algumas provocações, elas são, junto com a infraestrutura e com o que a gente vive, processos que a gente precisa rever. Para ter um multimodal, para ter um processo mais lean e mais tranquilo de ser trabalhado, né? Boa tarde a todos, me chamo Osmari de Castilho Ribas, eu sou diretor superintendente administrativo da Portonave, estou na Portonave desde a sua concepção, portanto aí há 24 anos neste negócio, e a Portonave fazendo aí 18 anos desde que iniciou as suas operações. Agradeço também o convite, uma honra enorme participar com esse time aqui desse debate, muito bem pontuado até aqui sobre o tema. E o que eu acrescentaria é que 2030 não é futuro, 2030 para a infraestrutura, para a multimodalidade é passado. Nenhum empreendimento que nós possamos começar agora vai estar pronto em 2030. E nós discutimos grandes temas, como concessão de canal, como licitação de novos terminais, que certamente não estarão prontos em 2030 na velocidade que nós temos. Então, eu acrescento nesse debate a questão de planejamento e previsibilidade. Ou seja, o investidor hoje tem receio do investimento em alguns setores. Nós falamos de setores intensivos em capital e passamos ainda agora um momento de transição. Temos aí pela frente uma discussão de tarifaço, temos uma discussão do novo marco regulatório com relação aos impostos, como se dará essa transição daqui para 2030, 2033, que é o que se projeta, e isso traz aí uma série de discussões no setor, mas sobretudo como nós teremos previsibilidade, não do ponto de vista de mercado, de tomar o risco, mas do ponto de vista de legislação e de regulação. Acho que esse é um outro tema para a gente trazer para a discussão. Muito obrigado. Excelente, muito bom, pessoal. Obrigado aí pela essa fala inicial. Eu queria jogar para você, Arthur. A gente teve agora há pouco
né, a regulamentação da nossa querida BR do Mar, né? A gente tem uma costa maravilhosa, tem 80% da população e 85% do PIB a menos de 200 quilômetros da costa. Ou seja, a nossa querida cabotagem poderia fazer muito mais. Inclusive, os grandes armadores já estão usando esse modelo, né, de fazer o navio grande, fazer a longa viagem, e daí eles descarregam, né, em 1, 2, 3 portos e transbordam para um navio menor, uma cabotagem, um feeder, para fazer, né, essa segunda pernada. A minha dúvida é, vocês que estão operando navio aqui ao longo da costa, dá para vir essa lei que fomenta a expansão da cabotagem? A pergunta é, tem algum terminal com capacidade sobrando para fazer esse transbordo para o navio menor? Obrigado, Leandro. Essa pergunta é interessante. Eu costumo dizer que a cabotagem é próxima do meu coração. Eu, no passado, fui dirigente de uma das empresas que hoje em dia operam aqui. Eram outros tempos, não existia BR do Mar. Foi temas de construção naval, importar navios, mas é um tema que eu ainda trago muito próximo. E a sua pergunta é muito interessante, porque me dá a oportunidade de falar até algo que a gente debatia há pouco, justamente sobre como é que a gente consegue atrair esse segmento, né, que é muito importante, ele é chave pelos aspectos que o Leandro comentou, questão populacional, questão ambiental, né? Como é que a gente atrai esse segmento e como é que a gente incentiva cada vez mais? Eu acho que a lei é um começo, a regulamentação ela é um começo para a gente começar a ter um ambiente de negócios mais estável, né, mais previsível do ponto de vista de gestão de frota, mas definitivamente a gente tem que voltar, que nem disco arranhado, na questão da infraestrutura. O fato é que os terminais, alguns deles até têm uma certa capacidade para receber esses fluxos, né, mas a grande maioria não tem. Lembrando também que um dos desafios que esse segmento vai acabar trazendo naturalmente é a própria questão de transbordo, né? A carga de transbordo, que para alguns terminais vai ser um problema, né, se ela se acumular e não for bem gerida, né? Mas a resposta curta na nossa visão, embora a gente tenha trabalhado e esperado que mais desenvolvimentos e avanços sejam disparados aí por conta da BR do Mar, a nossa esperança é essa, né? Nós temos, inclusive, olhado bem de perto como estão se desenvolvendo aí as tendências da cabotagem, né? Temos, inclusive, acordos próximos com operadores atuais, mas com essa visão de preocupação para que os terminais se preparem, para que a infraestrutura se prepare para receber a cabotagem, que todos nós precisamos incentivar. Eu repito, é um modal ambientalmente mais amigável, tem todo um benefício de gestão, mas é importante ter o foco em como atender esse modal, né? Seja em termos de infra e de como os portos vão trabalhar questões burocráticas, né, para tornar o modal de maneira eficiente, né? Essa é a minha observação. Não, legal. Assim, longe de mim, né? Eu acho que ninguém aqui nesse plenário, ninguém nessa feira em sã consciência não aplauda a BR do Mar. É um golaço. Mas é meio que começar a casa pelo telhado, né? Porque primeiro você estimulou a demanda para depois você fazer a capacidade, né? O alicerce, né? Bom, legal. Obrigado, Ayrton. Djalma, eu queria deixar aqui a bola quicando para você, falar um pouquinho, a gente nesse contexto de multimodal, né, de vários modais de transportes, falar um pouquinho para a gente do aéreo, como é que você tem visto aí a evolução do aéreo, né, na nossa costa, aí, vocês que operam em vários estados aí. Obrigado pela pergunta. A Multilog, coincidentemente, é uma grande operadora de carga aérea também. Eu diria que é uma dos principais players hoje de Viracopos, que é o maior aeroporto cargueiro desse país, mas que a gente acaba caindo naquela mesma questão de centralização, né? Acho que o Brasil, como a gente falou de BR do Mar, e é um país continental, a gente teria condições de ter outras possibilidades de outros aeroportos de trabalhar mais forte no aéreo. Aqui em Santa Catarina, especificamente, o Floripa Airport tem feito
um bom trabalho, iniciou há uns 3, 4 anos atrás, assim que foi privatizado, né, aquele terminal, e hoje tem voos regulares, mas que tem muito mais possibilidade de se avançar. Quando a gente olha para fora do Brasil, a gente vê o quanto que se utiliza esse modal, né, e com escala. Então, acho que a gente tem muita oportunidade. Hoje, mais uma vez, estamos concentrados em VCP e Guarulhos. Guarulhos, obviamente, muito mais com uma carga que a gente chama carga de barriga, né, carga de avião passageiro, mas que a gente precisa, de alguma maneira, fomentar no nosso país a utilização maior desse modal, que reza pela eficiência, pela velocidade, né, e a carga que tem pressa. Então, esse é o ponto que acho que central, que a gente precisa, junto com o setor, inclusive, cada vez mais as associações, entidades de classe, fomentar isso nos aeroportos. Acho que, complementando também, é um desafio, mas eu também já vivi na pele. Nós já tivemos, a Multilog já teve um terminal de carga aérea no interior do Paraná, e a gente teve muita dificuldade em viabilizar o avião, né? Na época, a gente se aprofundou muito nesse tema. Eu acabei fazendo meio que um doutorado em carga aérea, e a gente tinha intenção de botar um avião semanal Miami, Maringá, que era o nosso terminal. E aí a gente se depara, que nem um navio, né? O nosso colega aqui da UAN sabe, não vive só de vinda, tem que ter a frida, né? A ida e a frida. E a gente tentou vir com essa carga que já tínhamos descida certa, lastro de carga semanal de Miami para o Brasil, mas o desafio nosso foi o retorno. Então a gente consultou, por exemplo, de passar na Colômbia e levar flores para os Estados Unidos, passar no Chile e levar frutas, mas acabou não se concretizando. Então esse anel que é necessário ter na carga aérea também é um desafio. Então estou dizendo que nós precisamos, mas ao mesmo tempo eu sei que é desafiador. Excelente. Deixa eu provocar você, Rodrigo. Eu sei que você é o responsável pelo marítimo na DSV, mas a DSV é um grande player global aí do aéreo. Queria que você falasse um pouquinho, inclusive no contexto atual nosso, né? Conversei com alguns amigos aí no mercado, dizendo que quebraram todos os recordes de aéreo agora por conta dessa questão lá dos Estados Unidos, de toda essa indefinição aí de se a data limite era para embarque aqui no Brasil, se era para chegada lá nos Estados Unidos. A coisa estava tudo muito, cada um com um entendimento diferente, e quem não podia arriscar saiu do marítimo, foi para o aéreo. Como é que foi essa bagunça lá, cara? Barreto, eu te diria que o aéreo ele sofreu nos últimos 2 anos algumas quedas. Então, tudo que a gente viu ao longo desses últimos meses e até durante esse ano foi uma retomada do que o passado deixou. Como você bem pontuou, a questão do tarifaço colocou uma pressão no mercado. Então, o mercado sentiu uma necessidade de correria para poder que as cargas saíssem dentro de um prazo e chegassem no mercado americano dentro daquela provocação de datas que o governo americano colocou. Então, foi uma pressão muito grande. Em 2 ou 3 semanas você já não encontrava mais voo, você já não encontrava mais espaço. Hoje, você já tem uma situação um pouco mais, entre aspas, soft, porque o tarifaço aconteceu, não para todas as commodities ou não para todas as cargas, principalmente o que pega no aéreo, muito mais do marítimo, que tiveram um arrefecimento na sua taxação, mas isso acabou afetando de uma forma bastante exponencial. Então eu te diria que todo esse crescimento do aéreo ele foi uma reposição do que aconteceu nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Então, isso não foi só aqui de uma forma mundial, né? E o que o Djalma colocou foi bastante interessante, porque, e volta a minha provocação, será que se a gente olhasse os outros modais de uma forma mais ampla, não traríamos um benefício melhor para a nossa movimentação? A gente sempre tende a olhar de um lado só, e olha o aéreo e fala, puxa, o aéreo é mais caro. O aéreo é mais caro porque ele não tem opções, e se a gente criar essas opções, ele não ficaria mais barato? Pode ser.
Então são provocações que a gente, no nosso dia a dia, não coloca, não tira do papel, né? Não traz ela para efetivação. Então são números que realmente a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. Legal. Queria deixar uma bronca aqui com o Castilho e com o Felipe. A gente também teve uma outra legislação muito bem-vinda e muito aguardada, desejada, que é a reforma tributária, né, para acabar com esse manicômio tributário que a gente vive aqui no Brasil hoje. Mas, por outro lado, eu cresci escutando mamãe dizer que Santa Catarina, o volume dos terminais, se beneficiou muito dos incentivos fiscais que acabam, né, com a reforma tributária. Como é que vocês enxergam, né, o futuro, né, dos nossos terminais catarinenses após aí 2033, vamos dizer, com todo mundo com isonomia de tarifas e todo mundo brigando? Vamos ter um retrocesso? Vai estabilizar? Vai aumentar? Como é que está isso daí? Bom, Leandro, eu acho que o Castilho vai concordar comigo. Eu acho que o volume dos incentivos fiscais aproveitaram a infraestrutura portuária catarinense. Se a gente voltar alguns anos atrás, 18 anos atrás, antes da Portonave começar a operar, Santa Catarina movimentava 300 mil teus ao ano. Em 2024, Santa Catarina fechou com 2,4 milhões de teus. Essa é eu acho que a mensagem do que dá certo, do investir em infraestrutura, que teria acontecido com o Estado se a Portonave não teria investido 6 anos antes, né, Castilho, de obra, com todas as dificuldades. Eu lembro muito bem, eu trabalhava no armador quando eu vi o primeiro navio da MSC atracar na Portonave com um guindaste de terra apenas. E talvez duvidando, né, será que vai encher? Uns anos depois, trabalhando no terminal da margem direita de Itajaí, eu vi Itapoá aparecer e me questionava, o que vai acontecer com o terminal desse tamanho? E hoje a gente vê 2 grandes terminais de mais de 1 milhão de teus, terminais que dão certo, num estado que dá certo, num estado que percebeu a agenda logística de uma forma mais antecipada do que os demais estados. Eu gosto a gente sempre fala do Brasil do quase, né? Quase conseguimos, quase chegamos lá. A gente vê vários exemplos em Santa Catarina que estão dando certo. Temos 2 exemplos lá do norte do estado, de onde a gente opera, de uma dragagem que sim sairá muito antes de 2030, que foi homologada ontem, que em março, abril do ano que vem dará condições de grandes embarcações atracarem num terminal catarinense. Uma discussão conjunta com o governo do estado, que também está nos levando muito próximo de ter assinatura de uma ordem de serviço da duplicação das SCs que conectam a BR-101 ao Porto Itapoá. Investimentos privados pesados em capacidade portuária que sim possibilitarão, no curto espaço de tempo, que os grandes navios dos armadores aqui representados pelo Arthur poderão escolher Itapoá ao invés de Santos para fazer a sua primeira escala. Então acho que a gente por vezes olha o copo meio vazio, mas na nossa região aqui tem muito exemplo de que está dando certo. E voltando na sua provocação, o que isso tem a ver, Felipe, com a reforma tributária? Tudo. Se a gente como Estado continuar conseguindo ser eficiente para a carga, eu penso que sim, haverá um êxodo, mas um êxodo que não vai machucar a economia catarinense. Eu acho que o Felipe resumiu muito bem, eu vou nessa linha, e a linha que, pegando esse gancho, a movimentação de contêineres de Santa Catarina hoje só perde para São Paulo,
e a diferença de PIB é fantástica. Então, quando você considera isso, traz isso, relativiza a operação de contêineres em Santa Catarina com São Paulo, nós temos um índice muito melhor. A produtividade que nós temos nos terminais de Santa Catarina, a eficiência que nós temos nos terminais de Santa Catarina, ela atrai essa carga para cá também. Nós tivemos uma parte deste impasse quando aconteceu a chamada Guerra dos Portos, que foi o sentido de equacionar esses benefícios ou de reduzir esses benefícios. E Santa Catarina continuou crescendo muito forte, porque a infraestrutura comportou. Agora, nós temos grandes desafios que é para manter esta eficiência. Então, nós falamos sempre na condição de dragagem dos canais, de bacia de evolução para receber esses navios maiores, aqui os armadores pressionando para ter esse ganho de escala, para ter essa operação mais eficiente. E nós temos também a questão das rodovias. Então, nós vemos BR-470, BR-101 no chamado nível F, ou seja, estamos muito perto do congestionamento, muito perto da interrupção das operações em função disso, e o país optou pelo modal rodoviário. Hoje, 62% do país depende do modal rodoviário. Santa Catarina, mais ainda, perto de 70%. Quando nós discutimos BR do Mar, a BR do Mar está sendo discutida agora de uma lei, normatizando uma lei que já está há alguns anos. Então, esse gap nos traz também perda. Então, a mensagem é: nós precisamos ajustar todo o processo, não basta a operação dos terminais. Hoje, como Portonave, nós estamos fazendo um investimento de 1,5 bilhão para ficar pronto no segundo semestre do próximo ano, já com novos equipamentos. Estaremos aptos a operar navios de até 400 metros, esperamos o 366 aí de imediato, mas talvez não tenhamos infraestrutura multimodal, se é que podemos falar nisso, né? Num modelo que é concentrado no rodoviário, e as nossas ferrovias, que também nós discutimos há muitos anos, mas não temos um plano efetivo de quando elas estarão prontas. Mas voltando a essa questão da tributária, né? Eu acho que não dá para acreditar que talvez o incentivo fiscal lá no início, quando o volume era de 300 mil TEUs, como o Felipe falou, talvez ali naquele primeiro momento o incentivo induziu o crescimento da retroárea. Agora hoje, né, a gente que está aí correndo várias regiões, vários terminais do Brasil, a gente conhece poucas retroáreas como a que tem aqui, né? Seria correto acreditar que talvez hoje o estado de Santa Catarina dependa menos, os portos de Santa Catarina dependem menos do incentivo fiscal do que quando eles forem criados? Eu acho que o incentivo fiscal é uma variável nesse tabuleiro, mas nós desenvolvemos uma retroárea e toda uma cadeia logística muito eficiente. E isso atrai carga. A logística tem este conceito de ser rápida, de reduzir os seus custos. E eu diria que não é só a questão tributária, não é só este benefício fiscal que atrai as cargas para cá. Nós precisamos ser competitivos de outra forma. Nós precisamos ser competitivos pela nossa capacidade operacional e pela nossa capacidade de infraestrutura. Se nós tivermos isso, nós vamos competir com todos os mercados. O que nós não podemos é ficar para trás nessa estratégia. E os portos, eles não são isolados, eles precisam de toda esta cadeia. Quer dizer, este planejamento se dará pelos gargalos. Se nós tivermos o gargalo na rodovia, é isso que vai nos impedir. Então, são grandes investimentos, nós temos terminais muito eficientes em Santa Catarina e eu acho que nós conseguiremos nos adaptar a esta mudança. Tem alguns conceitos importantes para se discutir e por isso essas variáveis não são isoladas. Os contratos vão ser renegociados, tanto de prestação de serviço, de fornecimento, de compra ou de venda, eles serão negociados. Tem uma carga tributária que vai se mexer aqui, né? Então, você vai ter
inclusive esse próprio rearranjo a nível de cadeia mundial. Como isso vai se posicionar, e o tarifaço não é só para o Brasil, quer dizer, como você está tarifando, os Estados Unidos tarifando e até onde isso vai, outras economias, e essa origem e destino das mercadorias, de que maneira ela vai se comportar. O que eu acredito primeiro, nós estamos otimistas com relação a isso, nós vemos potencial de crescimento, também o velho chavão do segmento, o mercado de contêineres cresce mais do que cresce o PIB mundial, então eu acho que nós temos grandes oportunidades. Mas o grande ponto de atenção, o que nós precisamos refletir, é de fato este planejamento para que nós tenhamos uma infraestrutura que não nos traga gargalos. Se eu posso pegar carona no tema? Obrigado. Como coração catarinense, né? Eu não sou de Santa Catarina, mas me sinto. Então, os 2 terminais catarinenses aqui, a gente se alimenta deles, inclusive. E como o Felipe e o Castilho colocaram, eu queria complementar no sentido de que acho que o Estado foi muito feliz em ter feito esses investimentos, né? Quando o Felipe falou aqui, passa um filme na nossa cabeça, né? De Portonave, o terminal que hoje é JBS, Itapuá e Imbituba também, por que não? Então, o Estado é muito bem servido desses terminais. Eu também acredito que com o advento da entrada da reforma tributária em 33, o Estado de Santa Catarina não vai sumir do mapa, né? Então, nós vamos continuar aqui. E posso falar como Multilog também, a gente tem uma área enorme, retroárea, não pensamos em vender a área, mais de 1 milhão de metros quadrados, então a gente também vai continuar investindo e acreditando no potencial do Estado. Que vai haver um rearranjo, né, como o Castilho colocou, eu também concordo. Naturalmente, o Estado também vai buscar reter esses clientes que agora aqui estão. Eu tive até semana passada com o Cleverson, nosso secretário da Fazenda, e me disse: Djalma, eu não tenho todo esse recurso que hoje está em renúncia, mas nós vamos fazer algum tipo de incentivo, um modelo muito parecido com o Espírito Santo, que é um incentivo fiscal, financeiro, não fiscal, e que vai, de alguma maneira, tentar reter esses clientes. E tudo foi criado aqui de 300 mil para 2,5 milhões de TIOs. Mas também reforço o coro aqui de infraestrutura, né? Então, vou dar um exemplo aqui do nosso caminhão que coleta o container lá no Castilho, na Portonave, que a gente levava 40 minutos, 1 hora até a Multilog. Com a 470 e a 101 do jeito que está, há situações de caminhões nossos que levam 6 horas para andar 24 quilômetros. Então, assim, é impossível. De alguma maneira, a gente precisa avançar com a infraestrutura, ter acesso, né? Os terminais aqui com investimentos de mais de 1 bilhão, vai virar a Copa do Mundo. Os estádios prontos e não tem acesso para chegar no estádio. Então, esse é o ponto que queria deixar aqui também de provocação. Vai lá, Ayrton. Só pegando uma carona aqui, eu acho que nós reconhecemos também o trabalho do Estado de Santa Catarina, esse desenvolvimento dos portos, que muito ajudou ao desenvolvimento do sistema portuário brasileiro. Eu acho que isso é inegável. Mas eu acho que muito mais importante do que a gente discutir como que a pizza vai ser dividida é a gente aumentar o tamanho da pizza, né? E, por exemplo, a ONE, nós temos planos de crescimento, e já são públicos, acho que já são conhecidos de alguns de vocês, de um crescimento até 2030 de pelo menos 50%. Nós hoje operamos perto de 2 milhões de TEUs no mundo, de frota estática, e queremos chegar em 3 milhões de TEUs em 5 anos, em 2030. Então, isso tudo contribui com aumentar o tamanho da pizza, né? E grande parte desses investimentos vão ser de navios que vão estar operando aqui na região e principalmente no Brasil, né? Então, a nossa visão tem que ser também aumentar o tamanho da pizza, né? Gerar mais oportunidades e negócios no Brasil. Vai lá, Rodrigo. E pegando o gancho do que o Arthur falou, do aumentar a pizza, mais do que tirar a carga ou movimentar a carga que hoje desce em Santa Catarina aqui, olhar como está a situação dos outros terminais. Quando você vai para terminais como o Santos, em geral, quando você vai para outros terminais em Paranaguá ou mesmo no norte, eles já estão saturados. Eles já estão usando a sua maravilhosa ferramenta, eles já estão numa capacidade muito alta. E isso seria criar um colapso ainda maior, porque você teria um problema de atracação com os navios, você teria um problema de operação portuária, seria um problema para retirada e entrada de cargas, que hoje já acontece em alguns terminais, com
janelas abrindo em 1, 2 dias para depósito de container. Então, esse rearranjo, ele precisa ser muito bem calculado. Ou a gente cria um problema maior do que vivenciamos hoje de infraestrutura, né? A gente já vai falar um pouquinho cada um aqui sobre... Já deixo aí para vocês irem pensando o que a gente vai fazer para 2030, né, com essa questão multimodal, né? Mas eu acho que tem um monte de gente aqui na plateia que vai me bater se eu não perguntar para o Castilho, já que a gente está falando que a infraestrutura tem sido um gargalo para o multimodalismo, se eu não deixar o Castilho falar da infraestrutura da Portonave, dessa obra tão importante para se adequar a esses navios maiores que o Ayrton tá dizendo, né, que vai trazer. Então a gente precisa trocar o pneu com o carro andando, né, e é mais ou menos isso o que a Portonave vem fazendo aqui nessa obra de expansão. Mas, se eu não perguntar, vão me bater. Perfeito. Nós estamos fazendo uma obra que ela é disruptiva, é uma estrutura de engenharia bastante complexa. Esta obra é algo em torno de R$ 1 bilhão para ser executada até ser concluída até o primeiro semestre, ao final do primeiro semestre do próximo ano. Essa obra vai nos permitir operar navios de até 400 metros e temos uma profundidade de menos 17, que é uma grande reivindicação dos armadores de termos até menos 17. Nós também já compramos novos equipamentos, já estão em linha de produção, são mais 2 STS, né, mais 2 ship-to-shore, com capacidade para operar os navios de até 62 metros de boca. Então, são equipamentos muito modernos, esses equipamentos chegam no segundo semestre do próximo ano, e já compramos também mais 14 RTGs, todos eletrificados, né, todos elétricos. Nós já tínhamos eletrificados todos os nossos RTGs, já tínhamos 18. Então, nós estaremos preparados para este crescimento, para operar em alto padrão. Um outro aspecto que eu acho que precisamos considerar nessa condição é a própria transição energética. Então, nós já com essa obra do berço, já estamos já deixando pronto para fornecermos energia elétrica para os navios que estiverem atracados na Portonave. Ou seja, esses navios não usarão mais máquina quando estiverem atracados na Portonave. E os armadores têm essa bandeira, né, têm metas para descarbonização. Isso vai passar muito forte daqui para frente. Por outro lado, nós olhamos também o que pode acontecer com a nossa frota. Nós temos uma frota hoje, não sei qual é a idade média, mas nós observamos os caminhões que aí estão rodando. Então, nós estamos, por um lado, muito avançados, por outro lado, com grandes gaps. E eu insisto neste planejamento, né? Você citou o nosso decano, o Dr. Robert. Nós estudávamos bacia de evolução em 2010. Bacia de evolução, primeira fase, ficou pronta em 2020. E a bacia de evolução, segunda fase, ainda não tem uma data para acontecer. Mas os navios já estão aí, já fizeram escala. O 366 já escalou Santos, já escalou Paranaguá, não vem ao Brasil regularmente porque os portos não têm capacidade para receber. Então, aqui não vale aquela nossa velha máxima aqui, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós precisamos que todos tenham essa condição de conexão de todos os sentidos para, de fato, podermos falar em multimodalidade. Legal. Bom, a gente sabe que a 470 está aí em obras, está sendo duplicada, que existe um traçado alternativo para 101, né? São todas obras muito bem-vindas e que a gente precisa, né? Todo mundo está vendo aqui o gargalo que é chegar. Com o Castilho lá ampliando, o Felipe também ampliando lá, Itajaí com certeza, né, com o projeto da concessão definitiva também vai ampliar. Não tenho toda a certeza de que essas obras atuais já vão nascer saturadas, né? É loucura a gente pensar
de novo em ter uma barcaça trazendo carga ali da região de Blumenau para afogar um pouco a 170, a 470? Eu acho que nada é loucura, pode-se pensar, mas o grande aspecto que se olha hoje, que o nosso armador trouxe aqui, é a escala de operação. Então, entre você ter capacidade para operar um navio de 366 ou você atracar uma barcaça no seu cais, eu acho que tem que pensar essa questão da produtividade. Nós estamos fazendo produtividade acima de 120 movimentos por hora. Do ponto de vista operacional, eu vejo uma dificuldade. Eu acho que nós não temos muito como fugir neste momento do modal rodoviário, mas quando nós falamos de 470, há quantos anos nós estamos duplicando a 470? Talvez esse processo. E a 470 só vai ter viabilidade numa concessão depois desse CAPEX, depois desse investimento poder ser feito, senão não viabiliza. Nós já estamos falando de uma BR-101 no processo de otimização desta BR-101 e a Via Mar, que seria uma paralela, mas ainda com projetos. Tá? Para se ter uma noção disso, nós recebemos nos dias de pico no nosso terminal 3.300 caminhões. É o que o Djalma trouxe aqui. Estamos fazendo uma operação na casa de abaixo de 30 minutos, gate in, gate out. Porém, ele leva algumas horas para chegar no terminal dele. Eu acho que esse equilíbrio é que nós precisamos buscar. Vai lá, Djalma, como é que você acha que o multimodalismo pode ajudar Santa Catarina e o Brasil, né, nos próximos anos? Primeiro, eu concordo com todos que 2030 é hoje, né? Então a gente já está atrasado. Mas, por outro lado, eu tenho visto algumas iniciativas que eu não tinha assistido ainda, né? Por exemplo, eu conheci o projeto Beira-Mar aí a semana passada, fiquei entusiasmado, que é um projeto transformacional que o governo de Santa Catarina me disse lá que teria condições de fazer, um investimento em torno de 7, 8 bilhões de reais, que para todo mundo entender o que é a Beira-Mar, é uma rodovia que sairia, né, ou sairá de Joinville e vai encontrar aqui o contorno, próximo a Florianópolis. Isso desafogaria, com certeza, a BR-101, coisa que hoje já acontece com o contorno. O contorno inaugurou tem 2 anos. Para quem vai para Florianópolis já vê ali um certo, vamos dizer, melhorou o fluxo, né? Vamos assim dizer. Então, acho que esse é um ponto, uma iniciativa que está rolando. Você falou da cabotagem, eu concordo que a barcaça, né, do ponto de vista de produtividade aí, que os nossos terminais aqui, os armadores sabem que não consegue se fazer, diferente do que a gente vê lá fora, em países aí da Europa, da Ásia, e se tem mais possibilidades, né, espaço, inclusive, berço, para que possa operar essa carga de transbordo, vamos assim dizer. Então, eu acho que a gente tem que correr, esses projetos que estão hoje na prancheta de se transformar em realidade. Como eu falei no início da nossa conversa aqui, o modal aéreo é uma alternativa. Tem uma outra iniciativa também, que é a retomada da ferrovia Malha Sul, né? A gente até recentemente soube aqui pelo secretário Beto Martins que já há um memorando de entendimentos, né, entre os 4 estados, 3 do Sul e Mato Grosso, de retomar a Malha Sul, que poderia ser um alento também, vamos assim dizer. Mas isso tudo vai demorar tempo, né? Então, o que nós temos para hoje que nós precisamos realmente de coisas mais rápidas. Arthur, para além disso que você falou, que estão olhando, estudando, né, que a UAN está estudando a cabotagem e tudo mais, algum outro plano aí para multimodalidade nos próximos 5 anos ou hoje? Bom, hoje, na verdade, mais a curto prazo, nós já trabalhamos aí com alguns clientes de maneira muito seleta em projetos de intermodalismo, multimodalismo e, felizmente, alguns focados em trem, né? Nós temos alguns projetos que estão aí desenhados para a questão ferroviária, o que vai ao encontro da nossa própria estratégia verde, né? A gente tem um compromisso, inclusive,
de uma diminuição de pelo menos 70% das emissões até 2030 e o famoso Net Zero até 2050. Então, esses projetos hoje já estão em produção. Repito, vão ao encontro dessa estratégia e começam a desenvolver e mostrar um certo interesse dos nossos clientes. Claro que a ferrovia sempre tem um componente de que a carga tem que ser basicamente desenhada para ela, né? Não são todos os fluxos de carga que são amigáveis da ferrovia por questões de custo, por questões até de escala, mas a nossa experiência tem sido positiva com esses clientes e a nossa intenção até 2030 é cada vez mais expandir a exposição desses produtos de intermodalismo, multimodalismo, olhando bastante aí para a ferrovia e muito com essa visão verde, que acho que todos nós temos que, como cidadãos corporativos que somos, seguir cada vez mais abraçando e defendendo. Então, a curto prazo seria isso, e com um plano de expansão para 2030, nesse sentido. Legal. Você traz um ponto importante, né? Porque o próprio multimodalismo, ele é amigo do meio ambiente, né? Você reduz emissões e isso é algo que me parece inevitável, né? Esse é um caminho sem volta. Queria pedir para você, Rodrigo, a DSV como um player global, né? Falasse um pouco como é que a DSV tem entendido essa questão do multimodalismo para a redução de emissões e, sobretudo, lá na Europa, né, as iniciativas de vocês por lá. Nós somos um operador logístico global, então, quando você fala de multimodalismo, a nossa estrutura pula de alegria. Então, seja aéreo, seja rodoviário, seja contract logistics, seja o que for, para a gente é interessante. A DSV tem um plano bastante agressivo com relação ao ESG. E durante as aquisições que a gente tem feito, esse plano tem sido cada vez mais trabalhado e implantado na estrutura. Então, até 2050, que é a nova regra, a gente se tornaria um operador limpo, né? Um operador green ainda mais. Então, isso tem sido implantado em toda a nossa estrutura. Quando você fala em 2030, que é o que a gente comentou agora, estamos atrasados já, porque já tem que olhar mais para frente. A DSV tem investido bastante na parte de tecnologia, muito mesmo em cima disso, porque no final do dia a tecnologia vai ser o futuro, é o que a gente precisa, é como a gente vai trabalhar. Nós temos investido muito na parte de logística, na parte de armazém, trazendo esses armazéns e essa operação mais próxima dos nossos clientes de RNC. Então, isso tem sido bastante forte ao longo dos últimos meses e ano. Parte de aquisição, que é o nosso processo, sempre foi muito forte. E isso vem corroborando a nível global, principalmente na Europa, que é onde a gente é situado e onde a gente cresce, né? O Brasil não é diferente, principalmente com uma nova divisão que a gente tem agora, que é a parte de road, que a gente colocou aqui no Brasil, que era uma marca que não tinha antes, ficava embaixo da nossa estrutura de RNC, e agora a gente vai ter uma divisão dedicada para isso, para trabalhar em conjunto com os pares, tanto os armadores como a parte de terminal. Então, é algo que a gente tem implementado bastante e pensado muito a longo prazo, como disse, até 2050, sempre olhando bastante no futuro, né? Legal. Felipe, algum projeto lá de barcaça? Eu já ouvi qualquer coisa, algum sonho sobre barcaça lá na Baía da Babitonga. Também já ouvi algum sonho sobre, talvez esse não seja um sonho tão distante, de ferrovia, e também tenha o novo acesso rodoviário. Como é que está essa questão de multimodalismo lá em Itapoá? Bom, Itapoá, na realidade, o principal papel de Itapoá na multimodalidade é oferecer capacidade portuária. Vocês devem ter percebido nos últimos eventos, a gente tem reforçado o nosso slogan Construindo o Futuro. Tá? Definimos em visão, em planejamento estratégico, sermos o maior e mais eficiente terminal da América do Sul até 2033. Ou seja, tudo que está acontecendo hoje, e sim, 2033 é hoje, a gente está colocando muita energia financeira, muita energia comercial, para assegurar que Itapoá seja a escolha dos armadores, dos clientes, e não por conta dos nossos olhos claros, mas por conta da nossa habilidade
de manobrar as necessidades logísticas que o mercado vai ter hoje e amanhã. O nosso Porto a Porto está chegando a 4 bilhões de reais de investimento. Fazem exatamente 10 meses que a gente lançou a fase 4 de expansão, num evento que a gente recebeu alguns de vocês que estão aqui, num lançamento. Um ano depois desse lançamento, nós faremos um novo evento para convidados, para mostrar progresso, avanço, tração, que é algo que está faltando no mercado e está faltando para o Brasil dar certo. Então, vamos adiantar a capacidade portuária para fomentar a cabotagem e para que os nossos clientes possam sim seguir focando no seu core business para produzir, para exportar e para que a economia brasileira siga crescendo. E tem muita coisa pela frente. Obrigado. O cara está escondendo o jogo aqui, mas tudo bem. Pessoal, a gente tem alguns minutinhos para alguma consideração final aí. Castilho, o senhor quer abrir? Posso abrir? Bom, primeiro reforço aí, muito obrigado pelo convite, muito interessante o debate. E colocar que eu vejo com bastante otimismo esse processo de Santa Catarina, por esse apetite ao risco, por esse investimento que o Felipe está trazendo e que nós também temos essa visão. Eu acho que tem um outro aspecto bastante importante. O Beto Martins tem sido muito otimista e tem avançado bastante no debate de discutir ferrovia, e não olhando só para 2030, para esse mandato, mas olhando isso como uma estratégia de Estado de longo prazo, né? As rodovias estaduais, a Estrada Boa, que o governador Jorginho tem insistido muito, muito bacana nesse sentido, a própria aviação regional, né? Então nós temos uma secretaria de portos, aeroportos e ferrovias que é algo inédito e que tem olhado para esse conceito da multimodalidade para o longo prazo, né? E aqui eu cito o Dr. Lucas, que está reforçando agora, e talvez isso ande mais rápido agora com a presença do Dr. Lucas. Ele até mudou o visual, tá todo diferente, né? Então vem uma mão de obra aí muito importante, um grande profissional reforçar isso. Então eu acho que nós temos essa perspectiva. Eu vejo que nós temos grandes desafios, mas nós temos grandes potenciais e nós temos investidores acreditando nisso, como são os acionistas de Itapoá, como são os acionistas de Portonave. Então eu vejo aí um futuro brilhante para o estado de Santa Catarina e para todo esse processo multimodal. Muito obrigado. Legal. Vai lá, Rodrigo. Primeiro agradecer a troca, os insights, toda essa discussão é muito valiosa, é muito interessante. São visões e entendimentos muito similares. A gente chega sempre ao mesmo ponto, que é a infraestrutura, o nosso problema de infraestrutura local. Acho que a gente tem um futuro brilhante, como o Castilho colocou. Temos aí uma possibilidade muito grande de crescimento. O que eu sempre digo e volto a provocar pensem realmente de longo prazo. Longo prazo não é 2030, longo prazo é 2040, 2050. Não olhemos o que acontece agora para tomar as decisões, mas sim o que a gente quer mais para frente. Porque é isso que vai pautar e vai resolver ou vai trazer alternativas para o futuro. Então, quando a gente pensa em multimodalismo, não é só aéreo, não é só marítimo, não é só rodoviário, é uma conjuntura. São as opções que a gente tem, é olhar todas elas de uma forma que elas casem e trabalhem junto, trabalhem a nosso favor. Então, acho que isso é muito importante e é um ponto que a gente sempre deixa e faz o mais fácil. Sempre fazendo marítimo, sempre fazendo marítimo, sempre fazendo rodoviário, sempre fazendo rodoviário. E quando você olha, você tem opções. E quando você cria opções, você traz mais alternativas. Isso pode baratear, isso pode crescer, isso pode trazer mais oportunidades. Então, é fomentar o novo, sempre isso. Manda lá, Arthur. Bom, eu igualmente parabenizo a organização, a qualidade dos panelistas aqui, dos debates também. Eu gosto sempre de dizer, a gente fala sempre de crise, mas existem dois tipos de pessoas em crises, né? Os que choram e os que vendem lenço, né? Então as crises trazem essa oportunidade da gente vender mais lenço, né? Da gente tentar ser diferente e fazer mais
e aproveitar as oportunidades que as crises se apresentam, né? Eu acho que é importante a gente seguir debatendo essas questões que aqui se tratou, tentar reverberar cada vez mais. Infraestrutura é chave, é muito importante, precisamos não esquecer de bater nessa tecla. E, claro, eu gosto sempre de ressaltar o papel que os armadores têm tido e vão continuar tendo o protagonismo na questão do multimodalismo, né? Não dá para pensar, claro, em multimodalismo sem pensar no papel importante dos armadores. Gosto também de lembrar em que pese a tragédia que foi a pandemia de alguns anos, eu acho que ficou claro a importância dos armadores, né, como atores desse meio, de manter os bens sendo transportados. Então, é importante a gente nunca esquecer essa importância, esse protagonismo dos armadores no multimodalismo, não só em Santa Catarina, Brasil, mas a nível mundial. Obrigado. Vamos lá, Djalma. Também agradecer e parabenizar mais uma vez a organização, os nossos colegas aqui, os dois representando os terminais, né, o Felipe e o Castilho, eu diria grandes terminais, não só de Santa Catarina, mas no Brasil. O Arthur representando os armadores com a One e o Rodrigo com um player global. O Multilog acredita em Santa Catarina, acredita no Brasil. Só em Santa Catarina nós temos mais de 200 mil metros de armazém, fora pátio, 10 sites, mais de 1.000 funcionários, e vamos continuar crescendo, investindo. Nos próximos 3 anos chega a R$1 bilhão o nosso investimento, basicamente em expansão, né? A gente não prevê aquisições nos próximos anos, mas sim aumento de capacidade de atendimento. Nós vamos reposicionar algumas unidades nossas e atender uma demanda que hoje a gente não vem conseguindo atender. Esse é o nosso plano de voo. Bom, eu gosto das palavras do Castilho em relação ao otimismo e o que o Djalma traz do Brasil que dá certo, né? Quando a gente vê a iniciativa privada investindo e com convergência de interesses com o poder público, temos aqui o representante do governo do estado com algumas ações muito importantes que mostram quando esses dois poderes convergem, o privado e o público, definitivamente é sucesso. Então, o Porto Apoá vai seguir investindo, seguir antecipando capacidade portuária para o estado de Santa Catarina, para o Brasil, para que a gente possa seguir reforçando e talvez em alguns anos ou meses a gente deixar de ser o país do quase, ser o país que realmente deu certo de verdade. Obrigado. Bom, eu só posso agradecer. Só tem craque aqui, a vida aqui fica fácil. Obrigado, Karine, obrigado, Léo, parabéns, lindo evento, casa cheia. Só já aproveitando para fazer o jabá, daqui a... Tem um painel agora, não percam o próximo, uma palestra minha falando bastante sobre infraestrutura e todo o reflexo disso sobre o frete. Espero vocês.